Shalom, shalom, muito boa noite, iniciando mais uma quinta-feira do Fruto das Fontes. Eu sou Camille e hoje estou aqui para compartilhar uma palavra novamente ao seu espírito. Só recapitulando essa semana, esse dezembro, esse último mês do ano de 2024, nós estamos vivendo o dezembro do valor do trono. Apocalipse 22, 1 a 2 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Glória a Deus, porque nós somos os ramos, Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós, como ramos, estamos conectados ao Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Então, que assim como essa árvore, nós venhamos nos alimentar cada dia mais da árvore da vida, que é o próprio Jesus, para que de mês em mês nós venhamos dar frutos. A Bíblia diz que o que glorifica ao Pai é que nós venhamos gerar muito fruto. Então, que essa seja a minha produtividade, que essa seja a tua produtividade, gerarmos frutos para Jesus, em Jesus, porque isso é o que vai glorificar e vai trazer satisfação para Deus Pai. E é interessante, né, que assim como o vinho, a uva ela é esmagada, até ela se tornar um bom e delicioso vinho. E esse vinho ele serve tanto para a satisfação de Deus como para a nossa própria alegria, contentamento e satisfação. Então, assim como o processo da uva em se tornar um vinho, de ser esmagado, mas o resultado consiste em agradar a Deus, satisfazer a Deus e satisfazer o homem, assim também é o processo de dar frutos. Eu não creio num processo de dar frutos que seja completamente terrível e pura tristeza. Até quando os cenários são difíceis e desafiadores, nós podemos ver a exemplo de Jesus Cristo, que ele foi esmagado pelo Pai. Ele orou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E em momento algum nós vemos Jesus reclamando da vida, murmurando em relação à vida. Quando ele vai se aproximando o dia dele ser crucificado, ele chama ali os discípulos, os apóstolos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Ele os convoca e os chama para que eles orem junto com eles, porque a alma dele estava em extrema angústia, e ele vai buscar a face de Deus, ele vai buscar a face do Pai, ele vai orar ao Pai, ele vai ter comunhão com o Pai. Eu acho isso muito interessante porque na Bíblia nós não temos muitos relatos e registros onde Jesus expressa orações. Nós temos João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos cristãos, para aqueles que ainda iriam se converter a este caminho, ao caminho e ao nome do Senhor. Nós vemos a oração do Pai Nosso, que ele ora porque é convocado pelos discípulos. Os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Ele vai e ensina. E em João 17, ele começa orando, não porque o Pai não ouve, mas o Pai sempre ouve. Mas ele ora e aquilo está registrado para que as pessoas estivessem ouvindo, vendo e testificando dessa comunhão entre o Pai e o Filho. Então, que a exemplo de Jesus, todo o processo que Deus gera nas nossas vidas para que a gente possa gerar fruto, que durante todo esse período não haja reclamação, murmuração, palavras contrárias sendo ditas por nós, pelos nossos lábios, mas que a gente possa ter uma definição mesmo de render louvor a Deus, render glória a Deus, invocar o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância, porque é pelo invocar do nome do Senhor que nós somos salvos, e é isso que nos abastece, é isso que nos faz alegres e contentes. Então, a exemplo do apóstolo Paulo também, que foi um homem que sofreu, né? Ele mesmo declarou que ele estava continuando, finalizando os sofrimentos de Cristo Jesus. É como se o sofrimento do Senhor tivesse tido a sua medida em Cristo, mas Paulo tinha a medida dele. E ele gostaria de finalizar e de passar também por esse processo. Acabou de passar das crianças aqui na frente. E aí ele estava querendo continuar esse ministério, né, de sofrimento.
E eu vejo na vida do apóstolo Paulo um homem que se conformou aos sofrimentos de Jesus Cristo. Então, que essa também seja a nossa oração, de sermos homens e mulheres que se conformam à imagem de Cristo, né, ao caráter de Cristo, à essência de Cristo, às características e atributos de Cristo, e também a esses sofrimentos. E a semelhança de Jesus, que não venhamos andar na terra como quem tem sempre uma reclamação, né? Jesus ficou 3 anos e meio aqui na terra como Jesus, e nós não vemos ele reclamando em nenhuma situação, nós não vemos ele murmurando em nenhuma situação, não vemos ele se escondendo das pessoas, se escondendo um pouco, não vemos ele com medo, se movendo por medo, por timidez em nenhum ambiente. Ele tinha um propósito, então se ele ia a um casamento era com o objetivo de realizar ali um milagre. Se ele ia a uma festa era com o objetivo de sondar o ambiente. Se ele ia a uma sinagoga era para ouvir, estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Se ele ia à praia era para ensinar sobre o Pai, para que as pessoas ouvissem, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra e serem salvas, porque a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que, assim como Cristo, não venhamos viver a nossa vida nessa terra murmurando e reclamando, mas que a gente venha viver com a confiança devida ao Pai, porque essa confiança devida ao Pai vai fazer com que a gente gere frutos. E como eu falei no início, não creio num processo de gerar frutos em Deus que seja de pura tristeza. E não significa que não vão ter ambientes difíceis, porque o próprio Senhor foi crucificado e a alma dele estava em completa angústia. Mas a resposta dele foi clamar ao Pai, ainda que Pedro, Tiago e João não estivessem clamando junto com ele, eles estavam dormindo, ele permaneceu clamando ao Pai. E as orações que Jesus fez nesse período e nesse ambiente não estão registradas na Bíblia, a não ser aquela quando ele fala: Pai, a ti entrego o meu espírito, toma o meu espírito. E ele expiou. Então, em todo momento em que Deus vai nos processando como uva para gerar esse vinho, nesse processo de crucificação, de morte do nosso eu, do nosso ego, que haja mesmo esse caminho para Deus. Eu iniciei a leitura de um livro que se chama Humildade, do Andrew Murray, um irmão nasceu na África do Sul. Ele morreu em 1917, se eu não me engano. Enfim, no século passado. E aí, nesse livro ele fala que humildade é o senso de nada ser, o completo senso de nada ser, que vem de onde Deus é tudo e dar espaço para que Deus seja tudo. Então Jesus foi essa pessoa que se esvaziou, que considerava Deus Pai como tudo, que ele esvaziou a si mesmo, deixou a sua glória, sendo Deus, não assumiu a forma e não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio aqui 100% homem, 100% Deus, né? É Marcos relatando o servo sofredor, é João relatando a palavra, o verbo, o logos de Deus, é Lucas relatando esse homem adequado, esse homem perfeito, e é Mateus relatando esse rei salvador. Então que a semelhança do nosso Senhor venhamos gerar frutos, porque é isso que glorifica ao Pai. Aleluia. Bom, irmãos, hoje nós estamos falando sobre quinta-feira do fruto das fontes, o dispensar da glória do trono que restaura a esperança eterna. O texto de referência que nós vamos ler são dois, Zacarias 9:12 e 1 Pedro 5:10. Eu quero começar lendo aqui com os irmãos Zacarias 9:12, que diz: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos é que o Senhor é a nossa fortaleza. Nós nos agarramos a Ele para sermos cheios de esperança. É interessante que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, né? Que 3 coisas restam, né? 1 Coríntios 12 é um capítulo... 1 Coríntios 11 é um capítulo que fala sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 12 vai falar dos dons espirituais. E 1 Coríntios 13 vai falar do dom supremo, que é o amor. E aí, encerrando esse capítulo, ele fala, o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corinto que fé, esperança e amor é o que permanecem, né? As profecias, elas vão passar, as línguas, elas cessarão, porque elas não serão mais necessárias. Não precisaremos mais orar em línguas para edificar o nosso espírito, estaremos
completamente glorificados com o Senhor. Não precisaremos mais profetizar para edificar a igreja, porque a igreja já vai estar edificada, a noiva já vai estar preparada e adornada, mas o amor é o que prevalece, é o que permanece, e é esse elo perfeito que une consigo mesmo todas as coisas. E aí ele conclui dizendo que fé, esperança e amor é o que se encerram, mas nesses três, o amor é o mais importante. E aí quando a gente pensa que o amor é mais importante, inclusive que a fé, inclusive do que a esperança, é porque o amor é aquilo que vai permanecer. Na eternidade, nós continuaremos amando ao Senhor e permaneceremos sendo amados por Ele. E não será necessário mais na eternidade que nós tenhamos esperança. Esperança no que se o nosso Senhor já voltou? Esperança no que se novos céus e nova terra já foram estabelecidos? Esperança no que se nós já estamos vivendo e experienciando a realidade da Nova Jerusalém, né? Eu falo isso hoje com esperança e com desejo de experimentar isso para que os testemunhos hoje sejam realizados, para que o Senhor retorne o mais breve possível. Então, hoje é necessário fé no Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui a cada dia nos expondo a ouvir essa palavra, a ler essa palavra, a comer dessa palavra, se alimentar dessa palavra, para que nós não venhamos desfalecer na nossa fé, mas como virgens prudentes estejamos ali com a lamparina e também com a vasilha de azeite na reserva, para que quando o nosso noivo voltar, nós estejamos preparados, né? É muito interessante essa parábola de Mateus 25, que é também o tema da nossa semana, que diz, Mateus 25, do 6 ao 13, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. E o versículo anterior fala que as noivas, as virgens, elas estavam vendo que o noivo estava demorando, então todas elas adormeceram, todas elas dormiram. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, para este momento presente, nós precisamos de esperança. Para este momento presente, nós precisamos de fé. Para esse momento presente, nós precisamos, ainda que em alguns momentos estejamos dormindo, mas nós precisamos dormir com a nossa lamparina do nosso lado, junto na nossa mão. E na mão esquerda nós precisamos ter uma lamparina. Na mão esquerda nós precisamos ter uma vasilha com azeite. Porque a lamparina, ela é ligada porque tem um azeite ali, a substância. Não existe eletricidade igual nós temos hoje, né? Uma lâmpada que acende e apaga. Então, o que fazia com que a lamparina estivesse acesa mesmo era esse azeite, que era a substância que fazia com que aquilo estivesse ligado. Então, nós precisamos sempre, todos os dias, irmãos, ter lamparina na nossa mão direita e uma vasilha de azeite na nossa mão esquerda. Nós precisamos, na nossa mão direita, ter a palavra de Deus e comermos dessa palavra, ouvir essa palavra, para que tenhamos fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, na nossa mão esquerda, a mão significa prática, né? Nós precisamos praticar a oração, exercitar o nosso espírito, orar todos os dias, render graças ao Senhor, louvar ao Senhor, entoar cânticos de louvor ao Senhor. Eu amo Salmos, porque Salmos fala muito sobre esse meditar, né? Eu li essa semana os Salmos que Davi escreveu, ele fala que medito em Deus e o meu espírito desfalece. É tão profundo ter o espírito desfalecido, porque meditar em Deus é ter a mente posta nas coisas do alto, é buscar as coisas do alto, é ser como Davi, um homem que desejava uma só coisa, pedia uma só coisa e buscava uma só coisa, que é ter comunhão com o Senhor, que é meditar no templo do Senhor, meditar na palavra do Senhor, nos feitos do Senhor, naquilo que Ele realiza.
E também contemplar a beleza e a formosura do Senhor, que é isso que abastece, fortalece e regozija o nosso espírito. Quando eu falo essas coisas, a vontade que eu tenho de começar a orar em línguas, porque é algo tão... é um êxtase mesmo, é contentamento, é satisfação e é prazer. E é isso que a palavra de Deus, ela gera em nós. E o outro ponto que eu quero colocar para os irmãos é Zacarias 9:17. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. O segundo ponto é, o que restaura a nossa esperança é a convicção de que o nosso Deus é bondoso e formoso, e é isso que nos fortalece. Então, nós estamos aqui nos relacionando com Deus que é real, né? Deus, ele é transcendente porque ele é elevado, majestoso, está no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo ele também é imanente, ou seja, ele está próximo, ele está perto, ele pode ser acessado, ele pode ser tocado. E nós hoje temos a realidade de Cristo no nosso espírito, né? O Deus triuno que se dispensa para dentro do nosso espírito. A semelhança dos apóstolos andaram com Jesus, né? Maria quis tocar, Madalena quis tocar no corpo de Jesus, mas ele disse, não me toques, mas vai ter, porque eu vou ter com meu pai. Eu ainda não subi ao meu pai, eu vou subir para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, avisa que eu ressuscitei. Vai e anuncia essa mensagem, vai e seja a minha testemunha. Então, hoje, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento profundo, porque por meio da oração nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos louvar a Jesus, invocar a Cristo, nos satisfazer em Cristo, ter deleite, prazer em Jesus. Então, o que fez Davi ser um homem que desejava apenas uma única coisa é porque ele reconhecia essa beleza do Senhor, né? Salmos declara que tem os salmos que falam sobre a terra anuncia, a glória anuncia, enfim, são tantas coisas. E um que me marca muito é que o salmista ele escreve que quando ele analisa os céus, a obra das suas mãos, e analisa e vê o homem, ele pergunta, né? O que o homem, para que com ele te importes? Então, a criação é tão bela, né? Mas as árvores, elas são lindas, o mar é temeroso, gigantesco, dá um temor só de olhar, mas não carregam a imagem e semelhança de Deus, mas nós carregamos. Nós temos a essência de Deus, a essência divina em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, então, em Cristo Jesus, essa imagem e semelhança ela é restaurada, nós temos livre acesso ao trono da graça e podemos nos achegar confiadamente a esse trono, sabendo que nós temos um sumo sacerdote perfeito que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi provado, mas sem pecado algum. Então que essa seja a minha e a sua experiência de nos agarrar ao Senhor, convictos de que Ele é belo, de que Ele é formoso, de que nós podemos contemplar a sua beleza, ainda que nós não o vejamos fisicamente com os nossos olhos, mas com a esperança de, como Paulo escreve em 1 Coríntios 13, que hoje nós vemos, conhecemos como quem conhece a si mesmo por o espelho quebrado, embaçado. Mas em breve nós conheceremos ao Senhor como plenamente somos conhecidos. E precisamos entender que a realidade de como o Senhor nos conhece é Salmo 139. Antes de que os nossos dias existissem, todos os nossos dias já haviam sido escritos no livro dele. Quando ainda éramos uma criatura informe no ventre da nossa mãe, quando ainda éramos um feto ali, os nossos órgãos não estavam sendo formados, né? Tem aplicativos hoje que a mulher consegue acompanhar as semanas da gestação e o organismo do bebê sendo gerado, né? Ali nas primeiras semanas parece um grãozinho de feijão, assim, tão pequeno. Então, ainda quando éramos uma criatura informe, o Senhor já nos via, o Senhor já nos conhecia. Então, nós somos conhecidos plenamente por um Deus que é eterno e infinito, e nós o conheceremos da mesma forma que Ele nos conhece. E conhecer a Deus da mesma forma que Ele nos conhece é conhecê-lo de forma intensa, plena, completa, eterna, sem falta alguma, sem espaço algum, não vai ter falta para mais nada, não vai ter mais falta para carência, não vai ter mais falta para incredulidade, não vai ter mais falta para distração, não vai ter mais falta para entretenimento, não vai ter falta para nada, não vai sobrar espaço para mais nada, para a gente ficar tentando ocupar com cisternas rotas que não retêm água, porque o Senhor vai nos preencher plenamente, e a realidade na Nova Jerusalém é que não haverá mais sol nem lua, porque o Cordeiro vai iluminar tudo. Então não é necessário que o sol que ilumina hoje a gente, que me ajuda com essa gravação,
Não vai ser necessário mais esse sol, não vai ser necessário essa lâmpada acesa, porque o Cordeiro vai iluminar tudo. Essa realidade de Nova Jerusalém é muito, muito elevada. Então, que Deus nos ajude e nos dê graça para que a gente possa cada dia mais pensar nessa realidade, sermos satisfeitos e contentes por essa realidade, esperançosos nessa realidade. Hoje a esperança ela é necessária para que nós não venhamos desfalecer. Então que na nossa mão direita tem a palavra de Deus nos suprindo a cada dia até que o Senhor volte ou que o Senhor nos recolha. E na mão esquerda, como símbolo da nossa prática, tenha orações diárias, exercitando o nosso espírito, exercitando a prática da oração, nos conectando com Deus, enjoando, mortificando a nossa carne, para declarar que nós desejamos o noivo, nós desejamos o amado. Então, que eu e você possamos agora entregar a nossa oferta como a marca de quem tem uma consagração mesmo diante do Senhor, compreendendo que céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então, a semelhança da igreja primitiva, todos vendiam suas propriedades e dividiam entre si e ninguém tinha falta de nada. Então, que essa seja a nossa realidade experimentada a cada dia, que venhamos distribuir de maneira com equidade os recursos que nós temos para que todos os irmãos sejam supridos fisicamente e espiritualmente, e que ninguém tenha falta de nada. Shalom, o Senhor seja com seu espírito. Amém, Jesus, graças te dou por esse dia, Senhor, obrigado pelo teu coração, obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias. Obrigado, Senhor, por esse mês de dezembro, obrigado, Jesus, por guardar as nossas vidas, guardar realmente os nossos caminhos, guardar o nosso espírito, ajudar-nos mesmos, Senhor, a controlar a nossa alma, uma alma, Senhor, que por suas diversas turbulências, Senhor, se coloca às vezes como um impeditivo do teu mover. Nós oramos porque nada será um impeditivo do teu mover, Senhor, porque nessa quinta-feira das fontes nós temos a verdadeira fonte. Essa fonte emana do nosso espírito, essa fonte domina a nossa alma, essa fonte governa sobre o nosso corpo, porque o corpo, Senhor, que milita contra a carne, e essa guerra, Senhor, essa militância, Senhor, será realmente colocada como um decreto de vitória pelo teu Espírito em nós. Nós temos essas fontes, Senhor. Nós recebemos do dispensar da glória do trono, Senhor. Nós recebemos essa esperança no nosso interior, a esperança que é o teu Filho, a manifestação dele em nós, a obra aperfeiçoadora, Senhor, do teu Espírito. Aquilo, Senhor, que são as fragilidades do antigo eu, de uma antiga criatura, do antigo homem, aquilo, Senhor, que é um plano futuro, um plano presente de transformação de quem nós somos, a se tornar a estatura do varão perfeito, um aperfeiçoamento por esse dispensar glorioso, Senhor. A esperança que não nos decepciona, porque é uma esperança não forjada em desejos humanos ou físicos ou carnais, mas é uma esperança firmada em suas promessas. A sua palavra não passará, Senhor, por mais que tudo que nós conhecemos fisicamente se passa. Homens mudam, homens se transformam com o tempo, mas as suas palavras permanecem para sempre, Senhor. São mais firmes com que o mais duro rochedo. Elas são, Senhor, mais fiéis do que qualquer coisa que nós conhecemos. As tuas palavras não mudam, Senhor. Nós se firmamos com esperança nessa promessa eterna, Senhor. Nós se voltamos realmente a essa fortaleza, a fortaleza que é o Senhor. Nós estamos escondidos nos teus átrios, Senhor, e abandonamos toda natureza que caminha, Senhor, para longe do que o Senhor nos chamou para ser, caminha para longe da realidade de quem nós somos. Nós se esconderemos nos seus átrios e estamos escondidos nos teus átrios, Senhor, porque nesse lugar o Senhor nos firma, nesse lugar o Senhor nos fortifica, nesse lugar o Senhor nos fundamenta. A nossa vida, Senhor, está recheada dessa graça, essa promessa, essa graça que não nos decepciona, essa graça que nos aperfeiçoa, essa graça que não nos acusa, essa graça, Senhor, que revela através de suas promessas quem nós somos.
Nós não somos nossas fragilidades, nós não somos, Senhor, as marcas de cicatrizes ou rachaduras. Nós somos o destino final de suas promessas. Assim como o Senhor esteve com Davi, e Davi não era o estágio da sua rejeição, Davi não era, Senhor, o estágio da sua pequenez, Davi não era o rejeitado, Davi não era aquele que não poderia vencer as batalhas, Davi era o rei de Israel, Davi era a estrela da manhã, Davi era o pai de Jesus, Davi era tudo aquilo que o Senhor estava prometendo para ele, Senhor, porque nós não somos o nosso estágio presente, nós somos realmente a promessa do futuro, Senhor, e essa promessa não nos decepciona. Então, firmados nessa realidade, firmados nessa verdade, Senhor, nós construímos e edificamos essa fortaleza, não por nossa conta própria, porque as nossas melhores obras são como trapos de imundície diante da tua presença. Nós criamos e construímos essa fortaleza por submissão ao seu nome e resistência ao diabo. E essa força, Senhor, nos dará realmente toda a capacitação para fazer com que as fontes que já foram colocadas dentro de nós fluam eternamente, que essa glória que flui do teu trono possa nos capacitar, nos revestir e possa fluir de dentro de nós para sempre, Senhor. Tudo aquilo que há em nós como impeditivo, como barragens, como barreiras, como amarguras, como falta de perdão, como poluição dentro de nós, Senhor, possa, através das tuas águas, através da sua presença, através do seu manancial, através da sua graça, da sua misericórdia, restituir o nosso interior, restituir quem nós somos, porque a sua restituição, Senhor, forma em nós esse homem aprovado, essa mulher aprovada, Senhor, essa pessoa que não vive com a mentalidade nessa terra, não se submete àquele que rege essa terra, mas se submete àquele que direciona os céus e a terra, aquele que direciona todas as coisas. Nós se submetemos ao seu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de honra, é digno de glória. O nosso interior tem a mentalidade, Senhor, em renovação diária. Então nos ajuda a ser renovados, Senhor, contra toda seta do maligno, contra toda artimanha do diabo, contra todo levante dos demônios que tentam realmente aprisionar nossas vidas em ciclos que nunca conseguem se romper. Nós, Senhor, através da sua misericórdia, queremos romper nesses ciclos, queremos viver o novo, queremos atingir um novo estágio, Senhor, de transformação de quem nós somos, porque nós somos constituídos à sua imagem, à sua semelhança, seja na natureza de governo, seja na mentalidade soberana, seja, Senhor Deus, no interior, que não é comprado e nem contaminado por esse mundo presente, mas vive a renovação diária do teu Espírito. Esse é quem nós somos, Senhor, forjados e ornamentados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória.
ti. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Prazer na entrega. O que há de fascinar meus olhos, se não for a maior entrega de amor? Soprou e transmitiu a mim realidade em meu estado interior. Meu prazer está em te entregar todo o meu eu, o ego meu, tudo que tiver eu, pra ser um contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu. O que quiseres, Deus, pra sofrer com Ele me convidou. Quem faria um convite assim, tornando loucura para os sábios e sabedoria
tiver eu pra ser contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu. O que quiseres, Deus, eu renuncio tudo pra ir, eu entrego tudo pra ir. Considero tudo como perca comparado a ti. Eu renuncio tudo pra ir, eu entrego tudo pra ir. Considero tudo como perca comparado a ti. Meu prazer está em te entregar todo o meu eu, o ego meu, tudo que tiver eu pra ser contigo, ó Deus. Meu prazer está em edificar tudo que é seu, o reino teu, com os talentos que me deu. O que quiseres, Deus, o que quiseres, Deus. Hino 14:5-2. Meu viver é pra te amar, Senhor, te amar com todo o meu ser. Se deixei, Senhor, meu primeiro amor, me perdoa, noivo meu. És maior que todo outro amor, és maior que tudo meu aqui, que meu próprio ser. Noivo encantador, nada se compara a ti. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. O que amo podes retirar, mas aumenta em mim teu próprio ser. Tudo és para mim, dá-me mais de ti, não apenas meu querer. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Tudo vai passar um dia, enfim. Todos buscam coisas sem valor, mas eu tenho a ti e tu tens a mim. Ó, quão doce é o nosso amor. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Aprecio a sós contigo estar, pra ganhar o amor que anelas ter.
teu ser. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Que tu sejas o primeiro em mim e também no meu serviço a ti, e nas relações vem prevalecer, ganhar primazia em mim. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te